Vamos continuar em Jeremias 8. Fiz os primeiros 10 versículos. Espero que agora o hacker tenha sossegado o facho, né? Me interrompeu aqui na gravação, né? Isso porque é na câmera. Primeiro na câmera, depois eu passo para a rede social, porque eu já tentei fazer direto na rede social e já me lasquei. E daí você não tem mais o vídeo, né? Aqui você tem. Aqui você tem o vídeo e você retorna, se for cortado, você retorna e faz de novo. Não tem problema nenhum. Insistir nas obras de Deus, sempre. Ok? E não há inferno que possa deter a obra de Deus. A obra genuína, tá? A obra genuína, o evangelho genuíno de Deus. O evangelho genuíno do Messias. Sem enganação, sem enganar a casa de Deus que somos nós, né? A casa de Deus somos nós, não é um prédio de tijolo que denominam como igreja. Jesus falou, derrube essa igreja, derrube esse templo, que era ele mesmo, e eu o reerguerei em 3 dias. Falava da sua ressurreição. E também denunciava que o templo era um erro. Ok? Desde a época de Davi, né? Que entendeu errado, já falei em um monte de vídeo meu aqui. Davi entendeu errado, não era para ter feito templo nenhum. Deus falou para ele, quando ele propôs isso a Deus, Deus falou que a terra era o estrado de seus pés, que não tinha como ele fazer um templo para Deus. Mas Deus, ele sim, né, Deus, faria da sua linhagem de Davi um templo perpétuo, eterno. E esse templo é Jesus. Mas ele não entendeu nada. E quando veio Salomão, seu filho, ele incumbiu Salomão de fazer um templo que não era para existir. E o erro permanece até hoje, né? E há pessoas com boa intenção nesses lugares sendo enganadas. Com boa intenção, achando que está no caminho certo, quando na verdade não está no evangelho legítimo, verdadeiro. Jesus, ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça. Então, ele não ia... É só você ver a passagem da Páscoa, ele não foi em templo nenhum. Por que será? Então, é só você ler Atos 17:24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí você vai ser para eles um desigrejado. Quando na verdade você é a igreja. Não tem como você ser desigrejado. Não tem como você tirar o Espírito Santo de dentro de você. A não ser que você não seja filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, tenha certeza, você tem o Espírito Santo dentro de você. Nós somos a casa do Espírito Santo. Quando Jesus falou que ele era o templo, ele falou que nós todos éramos. Quando lavou os pés de Pedro, ele disse com isso, né, que devemos ser humildes e não há hierarquia na sua igreja. Ok? Enfim, há muitos erros, né? Muitos erros milenares que ainda permanecem em muitas pessoas, né? Por isso que Jesus falou que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que entenderem o evangelho, que entenderem suas palavras e que seguirem suas palavras, né? Então, vamos lá, vamos fazer o 11º versículo e assim eu vou falando nos vídeos, né? O que eu também estou aprendendo, não sei tudo, eu sei pouquíssimo também, mas quando conhecemos a verdade, como Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ela vai libertando o condicionamento mental, vai tirando as coisas ruins, Deus vai mostrando, né? O Espírito Santo vai te mostrando onde é que está errado, os pensamentos errados. Você vai vendo, vai analisando e pedindo para Deus para tirar todo o condicionamento demoníaco, todo o condicionamento mental e espiritual que veio das trevas. E ele vai limpando. Pedir e será feito. Jesus falou isso, né? Então depende também de quanto você quer aquilo que você quer. Se você quer ser curado, como Jesus falou, né? Jesus pergunta, você quer ser curado? Se você quer, né? Aquela mulher que
botou a mão na orla do seu manto, e ele falou, não foi o meu manto que te curou, não foi, não. Foi a tua fé. Então é isso, ok? Vamos lá. 11º versículo de Jeremias. E curam a ferida, ou melhor, é o 12º, porque são 22 versículos. Então eu já fiz no outro vídeo o 11º. Vamos fazer o 12º em diante, ok? Até o 22º. Porventura, 12º, porventura, envergonham-se de cometer abominação? Deus está falando aqui para o povo, né, de Jerusalém, para o seu povo, que ainda não foi convencido. Como eu já falei, se for convencido, não permanece igual. Então é assim, porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. O 13º. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles, né? Vai embora deles. O 14º. Portanto, por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor, nosso Deus, nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. 15º. Espera-se a paz e não há bem. Espera-se a paz e não há bem. O tempo da cura e eis o terror. Olha isso. O que acontece hoje em dia, né? O terror, a guerra. O 16º. Já desde daí, ou melhor, já desde Dan, se ouve o refogar dos seus cavalos, o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme, a voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, e a cidade e os que habitam nela. 17º. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basílicos, contra os que não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. 18º. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece de mim. 19º. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. O 20º. Passou a cega. Findou o verão. Passou a colheita, né? A época da colheita. E nós não estamos salvos. Ele falou de ídolos ali, né? No versículo 19. Um problema milenar.
centenário no mínimo. Aliás, milenar, porque os desertos já adoraram, né? E hoje em dia adoram. Estão meio que despertando. E Deus espera isso, né? Despertar dos filhos. 21º. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. E espanto se apoderou de mim. 22º e último versículo de Jeremias 8. Fala assim: porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Então, Deus aqui está irado, né? E está, Deus é amor, mas também é justiça. E Ele está ditando aqui o que está acontecendo e perguntando o porquê, né? O porquê do desvio, né? Desviar-se dele, se ele é bom o tempo todo. E sobre a adoração a ídolos, não precisa ser, veja bem, não precisa ser numa igreja, né? Que eu já falei que não existe, não era para existir templos religiosos por conta de que nós somos. Se você acredita em Jesus, né? Quem acredita em Jesus, quem não nega Jesus, sabe do que eu estou falando. Quem lê a palavra sabe do que eu estou falando. Se ainda não despertou para isso, o Espírito Santo não revelou, pode ser que esse vídeo seja o revelar do Espírito Santo para você. Para mim foi outra pessoa que me revelou através de um vídeo que Deus enviou. E esse pode ser o seu revelar. O revelar do Espírito Santo para você. Então não é só adoração em templos físicos, né? Esses templos que na verdade são prédios de tijolos. Nós somos o templo, repetindo, sempre repetindo. Mas também ídolos como um cantor, um ator, um bem material, um carro, uma casa, um anel de ouro, uma corrente, um relógio. Pode ser que esse seja o teu ídolo. Então, eu falo assim porque eu já tive, não adoração, mas muita admiração excessiva por, às vezes, cantores que eu nem sabia que eram maçônicos, né? E a indústria não só religiosa, o sistema, não só o sistema religioso, mas a indústria da música usa os cantores como marionetes para impor as suas simbologias, né? É vídeo para outra ocasião. Mas veja bem, existe isso também, né? O sistema religioso de hoje está totalmente corrompido, né? Por isso. Então é preciso despertar. Eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. E logo eu volto com Jeremias 9. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.